Eu estava debatendo com o meu sócio sobre que tipo de vídeo eu ia gravar e postar hoje para vocês, porque hoje, para quem não sabe, terça-feira, sim, eu estou gravando tarde, sim, eu estou gravando com a luz vindo na minha direção. Por quê? Porque hoje, infelizmente, não fez sol, eu não pude contar com a iluminação natural para deixar meu rosto perfeitamente definido. Mas amanhã de manhã, quem sabe, o sol nascerá e nós voltaremos com os vídeos exatamente às 6 da tarde, se tudo der certo, Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Mas qual foi o debate? Se eu seguia com a maratona Jean Paul Valley, ele falou, mais vídeos do Azrael? Eu falei, sim. Qual o problema? Qual o problema? Eu olhei assim no fundo dos olhos dele e fiz esse questionamento. Por quê? Porque as pessoas, elas infelizmente distratam o nosso querido Jean Paul Valley. Infelizmente. Eu estava até discutindo a possibilidade de mudar o nome do canal para Servo Azrael Brasil, mas infelizmente não recebi autorização para isso. Ou, se eu continuava com essa maratona, e já adianto para vocês, e sim, nós vamos continuar com essa maratona, ou se eu gravava um vídeo para nós debatermos a atual situação de Chainsaw Man. Porque hoje, terça-feira, é o dia em que lança o capítulo de Chainsaw Man e aparentemente nós temos o penúltimo capítulo da parte 2 de Chainsaw Man saindo. E o outro capítulo será lançado no dia 24. Mas eu optei, então, por fazer o seguinte. Eu esperarei o capítulo do dia 24 para ver se essa informação realmente se confirma, se nós temos o fim da parte 2 de Chainsaw Man. Acredito que não será o fim da obra, visto como o capítulo de hoje se encerrou, mas eu acredito que ainda nós devemos ter uma mudança, um salto, alguma coisa realmente intrigante para acontecer. Se realmente Chainsaw Man vai acabar semana que vem, eu pessoalmente viajarei para o Japão para eliminar Tatsumi Fujimoto da face da Terra. Essa é a promessa que eu faço para vocês. Isso não é uma ameaça, tá? Isso é apenas um fato, tá bem? Antes de partirmos para a análise do respectivo quadrinho, vou comentar com vocês hoje, queria dar algumas atualizações. Já estou lendo essa... Agora que eu estou discutindo. Já estou lendo Do Inferno. Estava discutindo com meu querido amigo Jean. Um salve aí, Capitão Bug from Twitter. Estávamos conversando sobre esse quadrinho. E o que eu posso adiantar para vocês é que ele é um quadrinho... Cara, ele não exala uma energia boa dele, mas ele é um bom quadrinho. É isso que eu posso garantir para vocês, por enquanto. Da minha leitura ainda muito breve. Devo ter lido, no máximo, 90 páginas por aí. Chegaram duas coisas legais aqui em casa também, porque a gente não tem espaço para colocar gibi aqui em casa, dá para ver aqui no cantinho. É um dos cantos onde a gente guarda gibis. Depois eu vou... Me pediram no trabalho para fazer um vídeo mostrando coleção, mostrando essas coisas. Vai ser um vídeo de 2 horas mostrando coleção. Mas vai acontecer, pessoal. Não vou decepcionar vocês. Mas chegaram as coisinhas bacanas. Chegou 8-Ball completo com um zinezinho dentro. Depois eu vou... Quando eu estiver num dia com calma, eu vou dar uma olhada nesse material. Já garanto pra vocês, esse daqui, cheiro bom, cheiro de alta cultura, cheiro de inventividade exalando aqui das páginas desse gibi, tá? Coisa boa, coisa fina e mais um gibi pra treinar o cérebro, pra treinar a linguagem, pra gente trazer não só a discussão supérflua sobre gibi de super-herói, mas pra gente tentar ao menos fazer com que nós, leitores de gibizinho, pensemos um pouco mais além da simplização, da simples história, mas para discutir formato, mas para discutir linguagem, para discutir comunicação, para discutir storytelling, diagramação, montagem de quadros, esse tipo de coisa, entendeu? O tipo de coisa que gente evoluída faz. E nós não somos essas pessoas ainda, mas esse gibi vai estar ajudando a gente a chegar aí. Outro gibi para pensar o cérebro que chegou. Asterios Pólipo, é assim que fala? Asterios Polyp. Aqui, gibi bonito, gibi que cheira a beleza, gibi que cheira a uma boa colorização,
uma tinta muito boa, utilizada aqui num papel de qualidade. Capa mole, eu já tenho que falar que esse gibi já tem um defeito, porque não tem orelha. Se esse gibi tivesse uma orelha, eu poderia dar nota 11 pra ele, mas infelizmente vai ter que ir contando com uma nota 9.8 e eu não li ele ainda. Mas, rapaziada, coisa linda, coisa fina, coisa bonita, gibi pra exercitar o cérebro enquanto a gente chora na sarjeta, porque o mundo, ele nos deixa pra baixo, entendeu? Ah, por que você lê pro gibi pra ficar triste? Não leio o gibi só pra ficar triste, gente. Não leio o gibi só pra ficar triste. Até porque nós vamos falar sobre isso daqui. Isso daqui não é gibi pra ficar triste. Isso daqui é gibi pra gente se alegrar, é gibi pra gente sorrir, é gibi pra gente comemorar que o Cillian Murphy, ele reconhece o Azrael, ele reconhece a potência desse personagem e escreveu uma série maravilhosa centrada nela e um digníssimo Black Label, tá bom, pessoal? Uma história muito, muito boa mesmo. Nós aqui vamos ter um começo já, uma viagem ao passado, voltando a acompanhar o nosso querido Wayne. Como é que era o nome dele? Edmund Wayne. Eu vou ficar devendo isso pra vocês, infelizmente. De novo, por quê? Porque eu não sei ler. Eu só vejo as imagens do quadrinho. Mas ele está sendo sentenciado como um ladrão e vai ser preso, passar o resto da vida dele na sarjeta. Como eu disse, página dupla novamente descontando aqui. Livro 2. Créditos: Cillian Murphy, roteiro, arte e capa. O Matt Hollingworth nas cores e a Valéria Calipo nas letras desta edição brasileira. Então nós vamos ter aqui o nosso querido... Agora eu sei que eu tenho o nome dele aqui. Edmund Wayne. Aqui, Edmund Wayne é o nome deste cidadão. Ele na carroça, indo para a prisão, é abordado por um cidadão. Esse cidadão, ele faz parte da Ordem de São Dumas e quer convocá-lo para uma missão. Ele pergunta se o Wayne aceita, fala que ele é o último dos Waynes e tal, não sei o que. Então ele tem meio que uma missão pra ele. Aí o Wayne aceita, porque ele fala que não quer passar o resto da vida dele preso. Beleza, aceitamos. Fino. Vamos lá. Ele foge da carroça. Vão lá, matam a rapaziada e vão em direção a um barco. Por quê? Porque eles têm que ir para a cidade de Gotham retomar o que é dele. E a gente vai ver isso através do diário do Edmund, que o Bruce está lendo. Então a gente vai ter uma sequência bacana dos dois treinando juntos, deles se aprimorando como uma equipe. O nosso querido Wayne e o nosso querido Bakar. Entendeu? E aí a gente sabe que em algum momento algo aconteceu. A gente sabe que eles realmente chegaram e derrotaram o Arcano Vampiro e isso ocasionou na morte dele, mas a gente ainda não tá muito claro o que se desembocou. Eu já adianto pra vocês que eu acho que essa é a cena de flashback mais longa. Eu, quando li essa edição, achei que esse tipo de situação se repetiria com mais frequência, mas acaba não acontecendo. Digo flashback deles, porque a gente vai ter uma edição inteira que é quase inteira um flashback, mas não é focado em nenhum desses personagens. A gente vai ter, então, a Ruth, aquela mulher misteriosa que representa as elites, indo conversar com Bruce Wayne e chantageá-lo para que ele, assim, não revele sua identidade secreta para o público, para que as coisas relacionadas àquele fundo de destruição de Gotham, que era um problema que o Jack Napier já tinha sinalizado antes na história do Cavaleiro Branco, já tinha sinalizado que era um problema, já tinha sinalizado que era uma questão, e o Bruce assim pretendia, revelando sua identidade, desmantelar esse fundo, entendeu? Graças ao projeto Napier. A Amanda então passa discursando bastante sobre quais as consequências disso, sobre como é que as outras pessoas relacionadas à Bat-família seriam afetadas, como é que tudo isso afetaria a cidade de Gotham e como isso seria uma coisa muito mais prejudicial do que benigna para a cidade, mas ela está falando, claro, das elites que ela está representando. E a gente vai ter aqui um anúncio. O James Gordon está discursando sobre como é que o Jack Napier
ajudou eles a entenderem a questão dos problemas de Gotham, ajudou a entender muita coisa que ele não gostava exatamente dele, mas que no fundo ele fez um bem para a cidade. Ele se sacrificou pela cidade e que a gente não tem que necessariamente olhar para ele da mesma forma que a gente olha o Coringa, porque no fundo são duas pessoas diferentes buscando duas coisas diferentes. Mesmo que eles compartilhem o mesmo corpo, o Jack Napier realmente lutou pela cidade de Gotham e estava querendo desmantelar essas elites. O Gordon, querendo ser prefeito, também busca querer desmantelar as mesmas elites que Jack Napier, e conta com o apoio de seus ex-aliados, no caso os ex-aliados de Napier, para tal campanha. Mas nós temos uma aparição surpresa do Coringa no meio do discurso. Ele corta o discurso, fala umas coisas bonitas, fala como aquilo é tocante e revela publicamente que a Batgirl, na verdade, é a Bárbara Gordon, para uma audiência de centenas de milhares de pessoas, enquanto ri da cara do Gordon. A gente vai ter então o nosso querido Jean Paul meio que topando pra, tipo, meio que assim, trabalhar lá com a Ruth, falando que ele é o plano B. E aí ele fala, senhor Valley e tal, não sei o que. Aí ele fala, eu sou Azrael e tal, não sei o que. E ele, tipo, fala, vamos direto ao ponto, que eu tenho que tomar o meu lugar de direito na cidade, o que vocês têm que me oferecer. E aí, duas pessoas do batalhão deles são contratadas, chamadas de volta, porque ele era um militar, ele serviu. A gente vai descobrir um pouco nisso mais depois, mas são chamadas para auxiliá-lo em sua empreitada de reconquistar seu suposto lugar no trono de Gotham City. A gente vai ter depois o Gordon e a filha dele discutindo, tipo, por que caralho que ele nunca falou e tal, não sei o que, e o Batman fala, ele fala, seu filho da puta, você sabia e nunca me contou, a gente tava falando sobre honestidade e você tem coragem de aparecer aqui, tendo colocado minha filha em perigo com você esse tempo todo e nunca tendo aberto a boca e tal, não sei o que, enfim. E aí a gente tem toda essa discussão de tipo, o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar a máscara mesmo. Aí o Gordon, que no começo falava que ele não precisava revelar a identidade, fala que ele tem que agora revelar a sua identidade secreta. Aí a gente vai aparecer quem estava sumida, nossa querida Arlequina, uma das melhores personagens da primeira história, talvez a melhor, vamos dizer assim, no sentido de tipo, desenvolvimento, participação, aprofundamento, uma genialidade da Arlequina é muito, muito bem trabalhada no Cavaleiro Branco. E aqui ela entra num outro papel, ela entra no papel um pouco mais, não secundário, vamos dizer assim, mas agora que ela tá querendo viver em paz, ela tem um papel muito relevante pro futuro. Mas aí a gente vai perceber que ela está buchuda. Ela está grávida, o Batman foi conversar com ela e percebeu que ela estava grávida. E aí depois a gente vai ter quem? Ele. Olha que coisa linda, olha que homem espetacular, minha gente. É muita aura, pelo amor de Deus, é muita aura. O Azrael, sua espada flamejante, uma arma enorme, indo em caça de Bruce Wayne. A gente vai ver que o pessoal dele, todo bolando um plano, todo um equipamento, tipo assim, usando carros, tecnologia, armamento pesado, muita coisa, muito investimento. Enquanto isso, a gente vai voltar pro Bruce, analisando as plantas da cidade, percebendo que tem alguma coisa errada com como a cidade é descrita nas cartas e como ela está sendo realmente descrita na planta original dela, que tem alguma coisa errada. E a gente vai ter, a partir daqui, é quando a história realmente começa, tá bom? A partir daqui, que dá pra dizer que esse gibi, ele é um Black Label, o que se propõe a ser um DC Black Label, se propunha, né, porque sei lá como, mas o que se propunha a ser esse tipo de história, esse tipo de universo. Que a gente vai ter o Bruce na Batcaverna, o Azrael hackeando a Batcaverna, fazendo um discurso falando que ele vai finalmente enterrar os Wayne, vai colocar eles no lugar dele, esse lugar indigno que eles usurparam como os guardiões da cidade.
O que ele faz? Ele hackeia a Batcaverna, não só os computadores, mas os dispositivos, usa o poder que as IAs do Bruce lá tem tudo para ser meio que tudo muito coordenado, muito bonito, com comandos de voz, e assume o controle de vários carros, naves, veículos na Batcaverna para explodir a Batcaverna e a Mansão Wayne. O Batman, por muito pouco, consegue pegar aquele Batmóvel que a gente tinha visto, que era o Batmóvel mais recente, aqui na edição. E a gente tem essa cena que, cara, é triste, dói o coração mesmo, da Batcaverna sendo totalmente destruída e obliterada. A gente vai acabar a edição, então, com essa imagem triste. A gente vê que o Bruce consegue fugir. Aqui embaixo a gente vê que ele consegue fugir. Mas a gente vai acabar essa edição com essa imagem forte, essa imagem triste da Mansão Wayne, chamas, explosões e o carro do Azrael aqui em meio às trevas, observando tudo. É assim que acaba essa edição, é assim que você sente que essa história já veio com uma carga a mais, já veio com coisa a mais realmente pra, tipo, não vai ser só mais uma história naquele universo, não, essa história realmente busca um rompimento muito mais violento do que o Cavaleiro Branco tinha, porque no final do Cavaleiro Branco a gente ainda acaba com o Batman, com o mocinho, o Coringa, como vilão. Mas aqui a gente tem realmente uma ruptura, e a gente percebe isso, e esse tipo de ruptura vai continuar acontecendo progressivamente na história, e eu vou dizer que isso me agrada muito. A partir daqui, a partir desse final, que é meio inesperado, de certa forma, você percebe o nível de poder dele, o nível de acesso às coisas que ele tem, e que ele conseguiu sozinho, apenas com a sua presença no sistema, destruir a Batcaverna. Essa edição, como eu disse, ela também contém os extras, mostrando um pouco dos próximos capítulos, além de duas belíssimas ilustrações, e acabando com DC Black Label. Essa história segue muito boa, essa história segue envolvente, e como eu disse, por você ter esse momento, por você ter esse impacto logo cedo na história, você fica realmente, tipo, querendo ver como é que esse universo vai se desenvolver, como é que o Bruce vai lidar com essa situação. Porque não é exatamente uma batalha moral agora de quem tá certo, quem tá errado. Não, tem realmente alguém querendo, não é desconstruir a imagem do Batman, não é mostrar que ele tá errado, a pessoa quer destruir o Bruce Wayne, sabe? E aí eu sinto que esse é um dos diferenciais dessa história, e ela continua se seguindo muito bem, pessoal, garanto isso pra vocês. Como eu disse, esse vídeo ele é uma espécie de teste, para ver, como vocês podem ver, eu não estou gravando no cenário habitual. Eu vou virar a câmera para vocês verem aqui. Ai. Agora vocês podem ver o fundo, que normalmente eu trabalho. Eu estava iluminando com aquela luminária que está numa posição meio de gambiarra, com a mesinha com os quadrinhos aqui em cima. Mas é isso, estamos testando, estamos aprimorando. O vídeo de hoje, por que teve esse corte? Porque o celular caiu da minha mão e parou de gravar. Mas esse vai ser o vídeo de hoje. Como eu disse, estamos testando, estamos experimentando. Depois a gente vai colocar as thumbnails, porque como a gente está gravando com o celular, esses vídeos a gente ainda tem que aprimorar e tal. Esses dias têm sido corridos, etc. Vai ter minha formatura, vai ter um monte de coisa, então... Mas as coisas vão logo melhorar, vão se estabilizar. Estou tentando, mesmo que de forma meio corrida, gravar os vídeos todos os dias. Amanhã, se a luz do sol cooperar, nós vamos ter um vídeo bonito, um vídeo legal, discutindo talvez outro quadrinho, talvez ainda o nosso querido Azrael, e seguindo com o seu plano de destruir Bruce Wayne. Nós veremos logo, logo. Então é isso, pessoal. Fiquem aqui com o nosso querido Azrael farmando muita aura.